Bora para mais um vídeo muito especial que eu, Jorge Augusto, trago para vocês aqui no YouTube do Comprecar TV. E vocês já estão vendo aí que é uma super máquina da Mercedes-Benz, outro Mercedes-Benz AMG. E esse aqui, um legítimo puro sangue. Pessoal, vocês estão acompanhando aí o nosso canal do YouTube, perceberam que não faz muito tempo a gente testou um outro AMG. Na oportunidade foi o A35 AMG. E lá naquele vídeo eu fiz uma brincadeirinha, eu disse que aquele carro não era um AMG puro sangue. Por quê? O A35, ainda que ele tenha sido preparado pela AMG, ele traz um motor que é um motor produzido em linha, pelo processo convencional da Mercedes-Benz, que tem até em outros modelos da marca. Não é o caso desse aqui, porque este daqui, como eu disse, é um legítimo puro sangue, ele traz um motor 45S, e esse motor ele é montado lá em Affalterbach, é uma outra fábrica da Mercedes-Benz, onde o motor é montado à mão e assinado por um engenheiro técnico, ou seja, temos aqui uma máquina muito legal. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer todos os detalhes do CLA 45S AMG. Sabe aqueles carros que a gente tem muita coisa para falar? Pois bem, é exatamente o caso desse CLA 45S AMG. A lista é grande, então eu vou fazer um resuminho aqui, mas depois a gente volta nesses temas aí com um pouco mais de detalhamento. Primeira coisa é a questão relacionada aí ao motor, porque segundo a Mercedes-Benz, pessoal, temos aqui nesse carro o motor 2.0 litros mais potente do mundo num carro em linha de produção. Motor 4 cilindros que entrega nada menos que 421 cavalos de potência. Dá para ter uma ideia do que é isso num motor 2.0? É muita coisa. Junto com esse motor também tem outra coisa especial. Esse carro tem transmissão robotizada de dupla embreagem. Só que diferente do A35, que era uma transmissão de 7 marchas, aqui é uma transmissão de 8 marchas de dupla embreagem, também é bem diferente. Normalmente a gente vê no mercado transmissão de 7 marchas, mas aqui são 8 marchas. Tem mais coisa aqui, esse carro aqui tem a tração Formatic Plus. Então a gente sabe que ele vem dessa plataforma de carros compactos da Mercedes-Benz, que eles foram projetados inicialmente para terem tração apenas nas rodas dianteiras, só que ele acopla a roda traseira. Só que nesse Formatic Plus você tem umas jogadinhas a mais, como por exemplo, aqui por ser um AMG legítimo, você tem todos aqueles modos de condução que você consegue setar ali diretamente pelo botãozinho giratório do volante. Só que esse carro aqui, pessoal, tem modo drift, isso mesmo. Apesar da tração ser prioritariamente dianteira, acoplando a traseira, existe uma forma de você deixar a tração mais atrás para você poder fazer drift. Tem mais coisa nessa tração. Lá atrás tem um sistema de dupla embreagem diferente na tração para você conseguir equilibrar melhor a distribuição ali entre a roda esquerda, direita, traseira. Então, como a gente está vendo, tem muita coisa legal. Esse carro também tem controle de cruzeiro adaptativo, tem sistema de iluminação em LED personalizável lá dentro e o Mercedes-Benz MBUX, que é um novo sistema de multimídia da Mercedes-Benz, que tem uma série de recursos muito legais. Ou seja, tem muito assunto nesse vídeo. Pessoal, não dá pra gente começar a falar de um AMG puro sem a gente começar a história pelo motor, né? Motor assinado, por quê? Porque montado em Affalterbach, esse motor aqui é feito do começo ao fim, montado por um único técnico e engenheiro, por isso aí a assinatura. E esse motor tem muita precisão de construção, inclusive a gente vê algumas soluções novas que a Mercedes usou aqui em relação a outras gerações aí de AMG 45, porque esse motor aqui, apesar dele ser montado aqui transversalmente, o que a Mercedes fez? Ela girou o motor 180 graus aqui no carro. E como é que a gente vê isso? Antes, esse conjunto aqui de turbina e coletor, ele ficava na parte da frente. Agora o que eles fizeram? Eles passaram para a parte de trás justamente para descer um pouco mais o motor e melhorar aqui a distribuição de espaço aqui dentro do cofre. Outra coisa, esse motor aqui, pessoal, duplo comando variável, obviamente, né? Acionado por corrente. E tem outro detalhe muito curioso aqui. Duplo sistema de injeção, né? 4 bicos de injeção direta e 4 bicos de injeção indireta. Só que vocês já viram várias vezes no canal eu dizer que carros que têm isso, qual é o objetivo? Injeção direta potência e injeção indireta para você ter ali um ciclo mais tranquilo para economizar combustível. Não que isso não funcione aqui, mas o objetivo do duplo sistema de injeção aqui é o seguinte:
O segundo sistema de injeção, o indireto, também é utilizado para você ganhar mais potência em algumas situações. Então ele tem uma jogada diferente para aumentar ainda mais a potência. Afinal, são 421 cavalos de potência aqui, né? E tem mais outro detalhe legal aqui. Pessoal, esse motor aqui, ele está acoplado a essa transmissão robotizada de 8 marchas, que é uma exclusividade do A45S, porque quando a gente pega o 35, apesar de ser robotizada de dupla embreagem, é uma transmissão de apenas 7 marchas. Ou seja, a Mercedes-Benz fez uma série de ajustes mecânicos e de engenharia aqui para você conseguir tirar o máximo de potência ocupando o mínimo de espaço. E quando a gente gera tanta potência num motor, outras coisas são necessárias para tudo isso funcionar muito bem. Como a turbina foi ali para trás, olha só, tem aqui uma peça de metal que vocês estão vendo aqui, justamente para evitar que o calor de tudo aquilo vá para dentro do carro. Inclusive, olha só, o carro tem manta acústica, né? A gente sabe que normalmente a manta acústica é para reduzir o ruído. Só que vocês estão vendo que desse lado aqui a gente também tem alumínio. Por quê? Porque aqui é justamente a região de calor desse motor. Outra coisa legal, a gente olhando aqui a torre de suspensão, né, onde vão os amortecedores, olha só, existe uma barra ligando as duas torres, para quê? Para aumentar a rigidez torsional da carroceria. Tudo isso porque, vocês devem imaginar, é muita potência e torque aqui, né? Bom, vamos aos números absolutos aqui. Pois bem, pessoal, essa potência de 421 cavalos, ela é obtida numa rotação relativamente alta, olha, 6.750 rotações por minuto. Agora, o torque máximo impressiona e muito. 51 kg de torque, nós estamos falando aí de aproximadamente 500 Nm. Tem muito motor V6 turbo, motor V8 que não entrega este torque, é um torque monstruoso. E aqui também curioso, o torque é obtido em rotação alta, então é um motor que gira alto, 5.000 rotações por minuto. E como eu já disse várias vezes, às vezes não adianta você ter muita potência, muito torque, se a relação peso-potência ou peso-torque não é muito favorável. Mas olha os números aqui, pessoal. Peso-potência, apenas 3,8 quilos para cada cavalo. É ou não é um legítimo super esportivo? E o peso-torque, 31,4 quilos para cada quilograma força-metro. Se vocês consultarem aí os nossos vídeos, vocês vão ver que os carros normais é 3 vezes esse número aqui. Então aqui nós temos um peso-potência e um peso-torque muito legal. Então esse motor, mais a transmissão 8G DCT de dupla embreagem, mais essa tração Formatic Plus, faz esse monstro ir de 0 a 100 em apenas 4 segundos. E a velocidade máxima limitada eletronicamente em 270 km por hora. Será que anda? Na verdade ele voa. Aqui na frente o que impressiona mesmo é o design, ainda mais aqui num carro AMG que tem todo esse para-choque específico. Mas é bem verdade que esse novo design da Mercedes-Benz, que lembra aí a frente de um tubarão, ficou muito legal. Agora, não temos tantas coisas diferentes aqui. Vou falar das mais diferentes. Por exemplo, atrás desse símbolo da Mercedes-Benz, a gente tem aí um radar frontal, que é justamente para você poder utilizar aí o controle de cruzeiro adaptativo nesse carro. Agora olha só, se você prestar bem atenção, você vai ver que aqui na parte de cima do símbolo tem um lugarzinho que deveria ser uma câmera, não é. É um ponto cego aqui. Provavelmente na Europa devem ter equipamentos a mais aqui nesse carro que não vieram para o Brasil. Outra curiosidade, se a gente olhar ali na parte de baixo do para-choque, aqui do outro lado é fechado, mas aqui é aberto para você ter ventilação. Curioso, né? Porque geralmente quando a gente pega esses carros da AMG, os dois lados são abertos. O farol aqui é um farol full LED, mas aqui a gente consegue ver aqui, ó, LED High Performance. É aquele farol da Mercedes-Benz, digamos assim, mais tradicional. Não é aquele com um monte de sistema de LED. Então ele basicamente tem um sistema de nivelamento do farol e acabou. Outra coisa que eu também posso destacar são os sensores de estacionamento. Então esse carro aqui tem no total 12 sensores. São 4 aqui na frente, 4 lá atrás e mais 2 de cada lado, porque ele tem aí o sistema de assistência de estacionamento. Outra coisa que eu vou chamar a atenção de vocês é aqui nessa parte superior aqui. Aqui nós temos uma câmera, que é inclusive utilizada justamente para o sistema de aviso de saída de faixa. Mas novamente, se a gente prestar atenção naquele conjunto, a gente vai perceber que do outro lado é cego, não tem câmera. E aqui também eu acho que deveria ter um sensor.
o que quer dizer o seguinte: este carro aqui poderia ter mais tecnologia e talvez tenha na Europa. Mas aqui no Brasil ele está muito mais configurado para ser efetivamente uma máquina de correr e não necessariamente de super tecnologias que eventualmente ele poderia ter. Em qualquer posição que você olhe esse carro, ele é muito legal, mas olhando de lado, na minha opinião, é o ponto mais bonito dele. E por quê? Pessoal, o CLA tem justamente essa traseira aqui que vocês estão vendo, que apesar dele ser, na prática, um sedã compacto, ele tem essa continuidade para sugerir aí um carro coupé, um coupé de 4 portas, como a gente já viu, por exemplo, na Mercedes CLS, né? Entre outros que a gente tem aí no mercado com essa proposta. Então, ele tem essa linha muito bonita. E aí a gente vê coisas legais como, por exemplo, o recorte da lanterna traseira que invade aqui a lateral, a parte ali do para-choque dianteiro também, com o farol também invadindo. Então a gente vê elementos estéticos bem interessantes. E olha, por ele ter esse conceito aí de coupé, quando a gente abre a porta aqui, não tem aquela moldura do vidro, né? O vidro vai direto aqui na carroceria, que é um detalhe interessante. Agora vamos ver mais coisas aqui, como por exemplo a suspensão desse carro. A gente nota que ela é nitidamente mais baixa, inclusive totalmente independente na dianteira, totalmente independente aqui na traseira. As pinças de freio também impressionam pelo tamanho. Aliás, o disco de freio é enorme, tanto na frente quanto atrás. E detalhe, discos ventilados e perfurados, para você conseguir efetivamente dissipar muito calor. E olha as medidas que a gente tem aqui de pneu. Estamos falando de um pneu 235 de largura, perfil 35, aro 19 polegadas. E detalhe, essas rodas aqui, que tem essa pintura diferente, preto fosco, são rodas forjadas. Para quê? Para você ter mais resistência. Então a gente consegue ver um conjunto mecânico pensado para um carro que tem um DNA de super esportivo. E sempre lembrando aqui também a questão da distância do entre-eixos. Olha só, temos 2,73 m aqui. Tem muito sedã médio no mercado brasileiro que fica aí na casa de 2,70 m. Aqui é 3 centímetros maior. Ou seja, nós temos aqui um conjunto no mínimo curioso. Aqui atrás, pessoal, a gente também tem esse design caprichado, né? Começando pelo para-choque, bem típico aí da AMG, com esses extratores de ar na parte central e essa dupla saída de escapamento, dupla, né? Porque tem saída de escapamento dos dois lados e cada lado são 2 tubos. Bem legal isso. Inclusive, esse escapamento tem aquele controle ativo do som. Então, lá dentro do carro, você tem um botão que você consegue deixar ele mais barulhento, mais esportivo ou mais silencioso. A gente também tem aqui as lanternas totalmente iluminadas em LED, inclusive o design delas é muito bonito mesmo. Outro detalhe, em matéria de assistência, aqui atrás nós temos os 4 sensores de estacionamento. Esse carro tem câmera de ré, mas olha só, você não vê a câmera de ré, porque a câmera de ré, quando você vai dar ré, ela levanta aqui o símbolo e aparece. Quando não tem câmera de ré, isso aqui é justamente digamos assim, a maçaneta para você abrir o porta-malas, que inclusive tem uma boa capacidade, 460 litros. E olha só, as dobradiças aqui tem um belo acabamento, né? Tudo aqui bem protegidinho e elas entram também numa região protegida, ou seja, não tem perigo de você encher aí o porta-malas e no momento de fechar a dobradiça bater aí nas suas coisas. Agora, o que a gente consegue ver aqui é um conjunto assim relativamente simples, né? Não tem nada de muito diferente. O próprio porta-malas tem acionamento manual, não é um controle elétrico como a gente vê aí em alguns carros mais caros. Então ele abre sozinho para o sistema de contramola, mas para fechar, fecha manualmente. E se você vier aqui atrás procurar o step e levantar aqui o piso do porta-malas, olha só, não vai encontrar step. Esse é mais um daqueles carros que não tem step. O que ele tem aqui é um sistema de compressor com selante que quando você tem o pneu furado, você vai aplicar esse recurso para conseguir chegar até um lugar onde você faça o reparo definitivo no pneu. E detalhe, tá até escrito ali, não pode passar de 80 km por hora porque é um reparo provisório. Aí você deve estar perguntando, mas e se rasgar o pneu? Bom, aí você vai ter que chamar o guincho. Esse carro tem um recurso bem legal na partida, mas antes eu vou dar a partida normalmente. Como vocês viram, é uma partida bem tradicional. Agora olha só, você pega qualquer um dos 2 pedal shifts, aperta, segura e dá a partida.
Perceberam que ele fez aí digamos assim, um som mais esportivo? Pois bem, o recurso aqui chama Emotion Start, que quando você quer esse efeito mais legal, basta você fazer isso. Lembrando que isso aqui só funciona quando o motor do carro está quente. Não dá para fazer isso com o motor frio. De toda forma, é um diferencial aqui para ligar o carro e dar um tom mais esportivo aqui ao conjunto, que já é um super esportivo. Bom, pessoal, antes da gente dirigir aqui a AMG, vamos falar um pouquinho do que a gente encontra aqui no carro. Ó, sistema de chave presencial, partida aqui para o botão. Eu vou deixar ela aqui no console, inclusive aqui onde tem os porta-latas, tem uma cobertura retrátil muito legal aqui. Bom, vamos falar dos ajustes. Olha, cinto de segurança, pessoal, apesar dele ser vermelho assim, mais esportivo, ele não tem ajuste de altura. O volante tem aqui ajuste manual de profundidade e também de altura. E a gente também tem os ajustes elétricos do banco. Detalhe que os botões do banco ficam na porta. Então a gente tem aqui distância, você tem a altura do conjunto todo, tem aquela inclinação do assento e também tem aqui a inclinação do encosto. E como vocês estão vendo aqui, o encosto de cabeça é inteiriço, né? Isso é comum em carro esportivo, até porque o encosto de cabeça fica na posição mais correta caso ocorra um acidente. E o banco do motorista aqui nós temos 3 memórias diferentes. E detalhe, tanto o banco do motorista quanto o banco do passageiro possuem os mesmos ajustes elétricos, também com 3 memórias. Aqui na porta nós temos o comando dos vidros com simples toque para abertura e fechamento dos 4 vidros, comando dos espelhos, inclusive com a função de rebatimento dos espelhos laterais. Travamento das portas e um outro botão aqui embaixo para você poder fazer a abertura do porta-malas. Lembrando, não é porta-malas elétrico. O freio de mão, que não é freio de mão, né, é um botão, né? Ele fica aqui do lado esquerdo, então você aperta ele para prender e puxa para soltar. Aí nós temos aqui também os botões dos faróis e também temos um outro aqui para você conseguir fazer o controle de dimmer do painel à noite. Volante desse carro, bom, aqui tem algumas coisas legais, né? Nós temos os pedal shifts aqui atrás que são bem grandes, bem grandes mesmo, né? Então você tem aqui eles bem pronunciados. O volante é parcialmente forrado em alcântara, né? Então ele tem cor em cima, cor embaixo, costurado em vermelho. Aqui na parte do meio é alcântara, que é bem gostoso ao toque. Aí a gente tem aqui o lado esquerdo os controles com touchpad que controla o painel que está à frente do motorista. E o lado direito também que controla a tela do MBUX, além de botões aqui do controle de cruzeiro que esse carro tem, que é adaptativo, e também botões para você interagir com a central multimídia. O legal aqui são esses botões aqui de ajustes rápidos para funções esportivas do carro, né? A gente já explicou isso no vídeo da C63S, fazer um resuminho aqui. Deste lado nós temos um botão que pode ser várias coisas, né? Então você tem aqui uma telinha, que é touchscreen, você escolhe a função que você quer usar. Se é o escapamento, se é a transmissão, se é o start-stop, se é o programa de estabilidade. E de baixo a mesma coisa, o AMG Dynamics, o Start-Stop, o programa de estabilidade e a transmissão. E aí você tem um outro botão que é onde você faz o ajuste. Então você liga e desliga o escapamento sonoro, ou muda aí a programação do AMG Dynamics, ou então a função do Start-Stop, ou o programa de estabilidade, que você pode escolher funções diferentes, ou até mesmo a transmissão. Então você consegue fazer isso através aqui, o que acaba sendo bem prático. E desse lado aqui nós temos o botão para escolher os modos de direção do carro, né? Então ele tem aqui um modo de condução para piso de baixa aderência, por exemplo, neve. No Brasil nós não temos neve, mas você pode usar isso, por exemplo, num piso de paralelepípedo molhado, que vai ser muito parecido. O modo individual que você configura, o modo Comfort, depois você tem o modo Sport, o Sport Plus e o modo Race. Inclusive depois nós vamos falar de algumas coisas legais aqui desse modo Race. Mas eu vou testar o carro aqui no modo Comfort. Especificamente aqui o painel a gente já conhece bem, né? Você consegue configurar várias coisas. Então você tem aqui a tecla Home, e aí você consegue escolher as funções. Então você consegue ver as funções de assistência do carro, por exemplo, assistência à condução. Aí você tem telefone e navegação. Esse aqui é a AMG Performance, você consegue ver várias coisas legais aqui, né? Então você tem aqui, ó, temperaturas do carro. Você também consegue ver aqui a potência instantânea e o torque instantâneo do carro.
Você tem esse aqui que mostra justamente como é que está o ajuste desse botão aqui do lado esquerdo, né? A parte de escapamento, do AMG Dynamics, que então, se você mudar o AMG Dynamics aqui, você consegue ver ali naquela tela. Então ele vai te dar ali o resumo do que você está usando. Depois você também tem aqui um medidor de força G, que é bem interessante. Computador de bordo, rádio, mídias, e esse é muito legal, porque você consegue escolher o tipo de painel que você está usando no carro. Então você tem o clássico, você tem aqui o esportivo, ele leva um tempinho para trocar, tá pessoal? Isso aqui é normal mesmo, não tem nada de errado, porque ele vai programar o painel inteiro para isso. Deixa eu voltar lá na função. Então você tem vários estilos que você consegue usar. Então você tem aqui, ó, esse super esportivo, que eu particularmente acho muito legal aí para você fazer medições no carro e tudo mais. Então você consegue trocar todas essas funções aqui. Mas eu vou deixar aqui no Classic, até porque agora nós vamos fazer aqui a nossa condução em modo urbano. Então vamos deixar aqui na indicação mais tradicional aí do carro, que fica mais visual até para vocês aí, né? E aqui no meio do painel vamos colocar uma função também mais simples, a função aqui de assistência. Bom, pois bem pessoal, como a gente consegue ver aqui, nós temos vários recursos interessantes aqui do carro. Aqui no console também nós temos alguns outros botões. O programa de estabilidade que você pode ajustar pelo volante também tem um botão aqui. O botão de escapamento, que também tem aqui no volante, tem um aqui. E o botão da transmissão, que você também consegue fazer pelo volante, você também tem um aqui. Além do touchpad, que a gente já explicou isso em outros carros da Mercedes-Benz, né, para você controlar o MBUX, que também, né, tem tela sensível ao toque. Então você consegue fazer diretamente aqui pela tela dele. Tem um botão de preferências, né, o botão do Dynamic Select, que é a mesma função do botão que você tem aqui no volante, só que ele também está aqui no console, além de outros controles aí da central multimídia. O ar-condicionado é digital e automático de dupla zona, você tem os botões físicos, mas você também consegue fazer interações pelo sistema utilizando a central multimídia. Então a gente consegue ver, nós temos aqui um modelo bastante completo, com muitas coisas interessantes aí a serem exploradas pelo usuário do carro. Bom, vamos executar aqui a nossa manobra, né? Vamos aproveitar aqui para fazer a liberação do freio de mão, que é o botão de mão no caso. O câmbio desse carro é aquela haste que fica aqui atrás do volante do lado direito. Nós temos aqui câmera de ré, inclusive com a linha de guia dinâmica e também um indicador gráfico de aproximação. E aqui você consegue até mesmo mudar o modo. Você tem aqui um modo de visão grande angular, justamente para quando você vai dar ré numa rua movimentada, você conseguir utilizar. Ou então o modo sem distorção. E ainda esse outro aqui que serve justamente para você poder procurar vagas de estacionamento. Vamos fazer a manobra aqui no modo normal da câmera. O volante desse carro, pessoal, assistência elétrica. E olha que legal, tá vendo? Você consegue virar uma vez, mais um quarto de volta. Então, em uma e um quarto de volta, você já virou completamente o volante, né? Então isso aí obviamente ajuda bastante. A câmera de ré, eu vou dizer para vocês que tem uma boa resolução, está muito perto aí de uma alta resolução, por assim dizer. E a linha de guia dinâmica também ajuda bastante a você encontrar aí a manobra correta para o carro. Vamos ver o sensor de estacionamento se funciona direitinho. Olha, funcionando direitinho, com o gráfico e tudo mais. Bom pessoal, como nós estamos falando aqui de um carro de uma proposta super esportiva e a roda é uma roda com aro muito grande, um pneu perfil muito baixo, nós não vamos fazer o teste de tachão e nem de lombada com o carro, por questões óbvias, né? Então assim, um carro como esse, você precisa tomar muito cuidado nesse tipo de obstáculo brasileiro. O carro não foi feito para esse tipo de coisa. Então ele é muito sensível a buraco, lombada, valeta, tachão, essas coisas. É um pneu de alta performance para você chegar até 270 km por hora, ou seja, você tem que tomar cuidado, né, para não danificar o pneu, até porque buraco, tachão, essas coisas, não é muito difícil de você fazer uma bolha num pneu desses, e aí você perde o pneu inteiro. Então precisa tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, né? Para passar em lombada, nós estamos falando aí de passar em lombada bem devagar mesmo, para não pegar coisa de 15 por hora, 10 por hora, porque logo que eu peguei o carro, eu já fui fazer algumas manobras e eu já percebi que ele é muito baixo, e tem que ser, para entregar toda essa performance. Mas vamos ver agora aqui no piso desnivelado como é que é a suspensão e o isolamento acústico também.
Isolamento acústico é coisa de Mercedes, muito bom. Só que a suspensão é dura, né? Bem dura, né? Então você sente tudo no piso. Qualquer desnível do piso você sente aqui dentro. Essa suspensão ela não tem ajuste ativo, né? A gente tem alguns carros esportivos que você consegue mudar a dureza do amortecedor. Essa aqui não é o caso. Então ela é sempre igual. Todas as vezes ela vai ser essa suspensão firme que a gente já conhece. Então, se você vai andar com esse carro em ruas meio esburacadas, meio desniveladas, não vai esperando conforto, porque definitivamente você não vai ter. Vamos fazer aqui a nossa manobra de fim de rua, até para a gente ter uma ideia de como é que o carro se comporta. Vamos usar aqui o espelho lateral para ter certeza que a gente está no alinhamento correto aqui da guia. Sim, nós estamos. E vamos lá, vamos fazer a nossa manobra aqui, vamos ver como é que o carro se comporta. Para aqui no nosso ponto de referência, vamos virar tudo. Legal, né? Uma volta e um quarto, você virou todo o volante, ele também é bastante leve. Aqui, pessoal, eu nem vou tentar encostar o pneu na guia, mais uma vez pela questão aí do conjunto, né? O carro virou aqui os 90 graus. Vamos engatar a ré aqui, vamos fazer a nova manobra, câmera de ré, que surge do símbolo da Mercedes-Benz lá atrás. Bem legal isso em matéria de design. E olha, até que usou um espaço relativamente, né, grande para um carro desse tamanho, né? A gente pode dizer que ele é uma espécie de sedã médio no mercado brasileiro, ainda que para Mercedes-Benz ele seja em um modelo compacto. Mas a gente saiu deslocado aqui para o lado esquerdo da rua. Então, moral da história, você não vai ter muito problema em manobrar o carro. Não espere conforto dessa suspensão para usar no dia a dia, porque não tem. Ela é uma suspensão dura, uma suspensão para pista. Então você tem que tomar mais extremo cuidado em lombada, valeta e buraco para não ter problemas maiores aí com pneus e até mesmo as partes da frente e inferiores do carro que são bem baixas. Bom, vamos aproveitar para pegar aqui um pouquinho de estrada aqui com o AMG. Vamos ver como é que ele se comporta nesse trecho semi-urbano. A gente sabe que a gente tem um conjunto de motor muito forte e um câmbio robotizado de dupla embreagem de 8 marchas aqui. Vamos ver como é que ele se comporta numa condução mais suave, né? Para essa questão justamente do dia a dia. Vocês conseguem ver que a troca de marcha é muito rápida, né? A gente vê ali pelo contagiro que ele desce bem rápido. E olha só, estamos aqui abaixo de 60 por hora, o carro já está em 5ª marcha, né? Então você vê que a gente tem uma boa disponibilidade de torque do motor, né? Ainda que o torque máximo seja aí obtido a 4.000 rotações por minuto, mas também é um torque muito alto, né? A gente vê que o motor consegue responder bem, mesmo em baixa rotação. E ele procura não usar muito as marchas, né? Quer dizer, ele troca rapidamente a marcha. Então, ó, estamos chegando aqui a 80 por hora, já estamos em 7ª marcha. Então, a gestão de troca de marcha é bem interessante aqui nesse carro. Chegando aqui em 6ª marcha, vamos ver se a gente consegue colocar ele em 8ª, usando aqui o controle manual, vamos ver. 100 km por hora, você vê que ele nem aceita direito a 8ª marcha, né? Ele deixa o carro em 7ª, o que dá ali uma rotação de um pouquinho menos de 2.000 rotações por minuto, umas 1.800. Colocando em 8ª, ele cai para 1.500 rotações, né? Vamos acelerar aqui para 120. Vamos ver quantas rotações ele tem aí em 8ª marcha a 120 por hora. Olha só, chegando aqui no 120, 1.750 rotações em 8ª marcha. Vamos ver em 7ª. Em 7ª a gente tem aqui 2.100. Então, moral da história, o que a gente consegue perceber aqui pela velocidade em função de rotação é que a gente tem uma 8ª marcha que acaba sendo um overdrive ou uma marcha para quando você vai naquelas velocidades de 250, 260, 270 por hora, que aí você tem uma marcha para conseguir abrir um pouco mais, né? Mas pelo que eu tô vendo aqui no dia a dia, deve ser mesmo aí a 7ª marcha que você vai acabar usando mais tempo aí na estrada. Bom, pessoal, vamos aproveitar aqui para fazer a nossa retomada de velocidade, né? De 60 a 120. Vai ser muito rápido, mas vamos lá. 60 por hora, pisando tudo. E 120. Foi muito rápido, né? Então a gente já esperava isso.
Afinal de contas, temos aqui um super esportivo com um motor sensacional para fazer isso, mais um sistema de tração e, óbvio, desempenho nunca será um problema para esse carro. Até aqui a gente viu coisas bem legais aqui desse AMG, mas agora o que nós vamos fazer é levar aí para o teste de aceleração de 0 a 100. Inclusive nós vamos usar aí uma câmera de precisão para medir exatamente esse 0 a 100. E nós vamos fazer isso nos vários modos que o carro permite, através ali do Dynamic Select. Agora vamos fazer aqui o nosso teste de 0 a 100 e vamos usar vários modos. Eu já passei o painel aí para condição esportiva, inclusive a gente consegue ver aqui que eu estou usando o carro no modo mais básico de utilização. Vou colocar aqui no medidor de força G. Vamos startar aqui a nossa câmera de medição de precisão, para a gente ver justamente como é que fica aqui o 0 a 100 do carro. Mas eu vou fazer também a nossa largada estolada aqui para ter uma ideia de como é que ele funciona. Então vamos primeira passagem. Nesse modo Comfort, bom, a gente consegue ver que ele tem aí uma pegada muito forte, né? Ele fez o 0 a 100 em 5,16 segundos. O que eu percebi é que a saída dele não foi assim tão brava. Obviamente o desempenho foi excelente, mas a saída no modo Comfort foi até um pouquinho lenta. Vamos ver no próximo modo. Agora eu vou mudar o modo aqui, pessoal. Eu vou passar para o modo Sport do carro. Inclusive a gente consegue ver ali no painel que a gente já tem algumas alterações feitas, né? Mas vamos ver como é que o carro vai se comportar agora, uma vez que a gente já tem uma condição um pouquinho mais esportiva. Mas eu também vou fazer aqui a nossa largada estolada. Vamos ligar aqui a nossa câmera de precisão para fazer a medição do 0 a 100 e vamos lá. Vamos pisar no freio, acelerar e... Bom, pessoal, aqui a gente já viu que a saída foi completamente diferente. Fizemos 0 a 100 aqui em 4,24 e esse não é o modo mais radical do carro. Agora vamos mudar mais uma vez o modo. Vou colocar aqui no Sport Plus. Só de mudar o modo, a gente já viu que a rotação ali, olha só, ela pula de 730 rotações por minuto para aproximadamente 940 rotações por minuto. Quer dizer, já percebe que o carro está numa condição diferente. Inclusive quando a gente acessa aqui o painel, olha ali as informações, já ficou tudo diferente aqui. Vamos ligar aqui a nossa câmera de precisão, vamos ver como é que o carro se comporta aqui no modo Sport Plus. Também a largadinha estolada, vamos lá? Fizemos aqui o 0 a 100 em 4,24 e ainda tem mais um modo para a gente testar. E agora a gente vai para o modo mais radical do carro, que é justamente o modo Race. Então aqui ele fica com as configurações verdadeiramente ajustadas aí para uma condição de pista mesmo, né? Então a gente consegue ver todos os ajustes aí para a condição mais severa assim de utilização do carro, né? Vamos ligar a nossa câmera aqui de precisão. E vamos lá, vamos fazer aí o 0 a 100, vamos ver como é que ele se comporta. Largada estolada. Bom, a gente conseguiu baixar um pouco aqui. 4,22 aí no 0 a 100. A Mercedes fala aí num número oficial de 4 segundos, mas 0,2 é uma diferença bem pequena. O que a gente consegue ver é que o desempenho do carro é monstruoso. A gente também tem aqui o modo Drift com essa tração que é a Formatic Plus. Como é que faz para colocar o carro nesse modo? Gira aqui o anel para colocar o carro em modo Race. Depois aperta o botão da transmissão para passar ele para comando manual. Aperta o botão de programa de estabilidade eletrônico para cancelar completamente o programa de estabilidade. Aperta os dois pedal shifts juntos e depois o pedal shift para cima para confirmar o modo drift. Inclusive, ali no painel na parte de baixo fica a instrução de que o carro está em modo drift. Evidentemente que, pessoal, esse modo de condução só deve ser utilizado
em autódromo e por piloto que sabe exatamente o que está fazendo. Porque o programa de estabilidade aqui está completamente desligado e o sistema de tração agora está configurado justamente para o carro escorregar a traseira. Então, se você não souber utilizar isso, efetivamente você pode causar um acidente. Bom, pessoal, agora a gente vai para a estrada para mostrar aqui para vocês os assistentes de condução que esse carro tem. Mas antes, eu vou mostrar parado como é que você faz algumas coisas aqui. Então esse carro tem o controle de cruzeiro adaptativo e o limitador de velocidade. Aqui no volante você tem um botão do lado esquerdo que você pode escolher um deles. Inclusive, quando você aperta o botão de limitador, lá no painel, lá na parte superior, ele está dizendo se vai usar o limitador ou o controle de cruzeiro adaptativo. Você consegue ver o íconezinho lá em cima. E aí você consegue fazer a configuração aqui, no caso de controle de cruzeiro adaptativo, do espaço que você quer em relação ao carro da frente. Então você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 posições diferentes de distância em relação ao veículo da frente quando você for usar o dispositivo. Outra coisa que a gente tem aqui, ó, entre as várias telas que nós temos, eu já deixei até aqui na tela de assistência, que mostra, inclusive, ele medindo ali em tempo real a distância em metros que você tem ali em relação ao veículo que acaba indo ali na sua frente. E aqui você tem mais algumas outras indicações, como por exemplo, você pode mostrar aí o sistema de assistência à condução numa tela bem maior, como vocês estão vendo aqui. Então você tem várias opções de exibição para você conseguir ter todas essas informações. Aqui na central multimídia a gente também tem mais algumas coisas para configurar. Então aqui ao lado do touchpad nós temos aqui um botão do carrinho, que quando você aperta ele vai direto no acesso rápido de funções do veículo. Já aqui nessa tela, nós temos habilitar e desabilitar o head-up display, os sensores de estacionamento, colocar o carro para reboque ou desativar o alarme interno. E uma aqui que é muito importante, que é essa daqui, a gente consegue até ver ali, ó, assistente de manutenção de trajetória, né? Então você tem um sistema de permanência de faixa aqui nesse carro, que você pode habilitar ou desabilitar ele aqui pela central multimídia. E ainda no menu de assistência, você tem mais algumas outras coisas. Então, por exemplo, assistente de manutenção de trajetória, você pode ter ele ligado e desligado e você pode ter ou não uma advertência, um aviso do sistema funcionando. O assistente de frenagem ativo, que é usado aí com o controle de cruzeiro adaptativo também, você pode colocar ele de forma antecipada, uma forma mediana, uma forma mais tardia ou até mesmo desligar esse assistente de frenagem. E você também tem o Attention Assist, que monitora permanentemente a condição de direção do motorista e se ele começar a dirigir de forma errática ele avisa. Então você tem aí o modo sensível, o modo padrão ou até mesmo desligar o sistema. Então como a gente consegue ver, e também temos aqui, ó, o assistente de ponto cego, que ele avisa quando você tem um veículo ali na região do ponto cego, quando você vai fazer uma conversão. Então tudo isso você configura diretamente aqui pela central multimídia, mas agora é hora da gente testar tanto o assistente de permanência de faixa, como também o controle de cruzeiro adaptativo. Primeira coisa que eu vou testar aqui, pessoal, é o alerta de colisão frontal desse carro. A gente está vendo que ele já conseguiu identificar o caminhão que vai à nossa frente. Vamos acelerar de forma perigosa em relação ao caminhão. Vamos lá. Olha, vocês já viram que o carro deu o alerta e já começou a pré-condicionar o freio justamente para tentar evitar ou mitigar aí uma colisão. Outra coisa que a gente também já tem ativo aqui é justamente o sistema de permanência de faixa. Vocês estão vendo aí que na tela de assistência as barras ali na lateral estão verdinhas, então o sistema já deve estar funcionando. Vamos fazer ele funcionar na prática. Vamos forçar o carro aqui para fora da faixa de rolamento. A gente percebe, pessoal, que ele não fez atuação. O que ele fez foi vibrar o volante, ou seja, ele avisou a gente, vibrando o volante, que nós estávamos saindo aí da faixa. Agora, tem um detalhe interessante aqui que é assim, quando a faixa é seccionada, ele avisa. Quando a faixa é contínua, aí ele faz a atuação de correção. Então agora que a gente mudou aqui na estrada para uma situação onde nós temos a faixa seccionada no centro e a contínua na lateral, a gente vai conseguir ver melhor. Então vamos ver aqui, ó, faixa contínua do lado direito. Ó, novamente ele avisou, ele não fez o sistema de permanência, ele deveria ter feito. Às vezes o sistema, pessoal, ele pode ter algum problema de interferência por conta, por exemplo, de sol em sentido contrário, que é justamente o que a gente tem aqui. Mas vamos ver se agora ele vai
atuar efetivamente na manutenção da faixa. Ó, agora o que ele fez? Ele freou o carro e deu o alerta ali. Então, esse sistema não é aquele que a gente costuma ver que atua sobre o volante para fazer a correção. O que ele faz é frear a roda do lado interno para trazer o carro para o centro. E ele faz isso quando a faixa é contínua. Quando ela é apenas seccionada, o que ele faz é tremer o volante para avisar o motorista que ele está trocando de faixa sem fazer a sinalização. Ó. Vou até fazer aqui, ó. Novamente ele só tremeu o volante. Então, ele, na verdade, ele é um sistema para avisar você de que você não está dirigindo aí da forma mais correta. Mas o que a gente percebe aqui é que existem sistemas hoje mais avançados que fazem a correção no volante. Então, não dá para você usar isso de forma a fazer aí uma viagem, vamos dizer assim, muito mais confortável. E sim, apenas como um assistente para uma eventual distração no limite das faixas. Agora vamos usar aqui o controle de cruzeiro adaptativo. Para isso, o painel está ali como limitador. Eu vou passar para o controle de cruzeiro e vou programar a velocidade, que inclusive nessa rodovia a velocidade máxima é de 120 por hora. E eu já vou colocar a distância maior em relação ao veículo da frente. Temos um caminhão aqui na faixa da direita, ele já identificou o caminhão e o que ele vai começar a fazer agora? Ele já está reduzindo a velocidade do carro para manter a velocidade para manter a distância que a gente escolheu. Então vocês estão vendo aqui que a velocidade programada é de 120, nós estamos aqui a quase 90 km por hora por conta da velocidade do caminhão. O que eu vou fazer? Eu vou agora sair da faixa e vou para uma outra faixa que está mais livre. O que ele vai fazer? Ele vai acelerar até o 120 ou até a distância em relação ao carro da gente que a gente programou. E aí, obviamente, você consegue viajar de forma muito mais tranquila, uma vez que o carro vai frear e acelerar sozinho e nunca vai ultrapassar o limite de velocidade estabelecido na via. Vou aproveitar agora para falar de duas coisas do carro. Primeiro, o rodar dele na estrada. E como a gente consegue ver, ele também tem a suspensão dura aqui na estrada. E eu vou dizer que aqui o barulho do escapamento e do motor acaba invadindo mais a cabine. Então ele tem esse DNA de carro esportivo sempre, mesmo aqui no modo comfort, por assim dizer, né? E quando a gente vem aqui e muda o flap do escapamento, aí a gente percebe ainda mais o som encorpado do escapamento. Outra coisa também, eu já mudei aqui o painel para mostrar a potência e o torque em tempo real. A potência aqui é medida em quilowatts e o torque em newton-metros. Mas olha só, qualquer toquinho que você dá no acelerador, você está percebendo que a barra do torque sobe bastante. Já a barra de potência sobe muito pouco. Isso é aquilo que a gente sempre fala, né? Quando você vai fazer uma retomada de velocidade ou até mesmo uma aceleração, é o torque muito mais decisivo para isso. Você usa muito mais o torque do motor, ó, qualquer toquinho que você dá no acelerador, ó, o torque já vai ali em 50% ou ele chega bem próximo ali do torque máximo dele. Enquanto a potência, olha como ela demora para crescer. Então isso é importante para vocês terem sempre em mente. Você usa muito mais o torque normalmente quando você está dirigindo do que necessariamente a potência do carro. A potência ela é mais indicada, você usa mais quando você vai dar a velocidade final. Aí sim, aí você tem aí o gráfico de potência lá no máximo quando você está dando o final no carro. Mas é o torque que acaba tornando o prazer de dirigir muito mais interessante e é utilizado com muito mais intensidade na retomada e também na aceleração. Como a gente viu, foi muito bem aqui no 0 a 100. A gente não conseguiu chegar no número oficial da Mercedes, que é de 4 segundos, mas a gente ficou bastante próximo. Sempre lembrando que esses números de 0 a 100 são sempre em condições ideais. A gente pegou aí uma condição aproximada. De toda forma, o desempenho é muito bom. Outra coisa também que eu já abordei aí com vocês é sobre o sistema 4MATIC Plus desse carro, que permite o Drift Mode. A gente mostrou ali como é que ativa. Agora, como isso é possível num carro de tração integral? Pois bem, sempre lembrando, pessoal, que esses carros aqui da Mercedes-Benz, né, CLA, GLA, A e B, eles são montados nessa plataforma que a Mercedes chama de MFA ou NGCC, onde os carros têm prioritariamente tração dianteira. E aqui não é diferente. Então, normalmente, a tração desse carro é nas rodas dianteiras. Aí ele tem uma
caixa de transferência de força que conecta o eixo traseiro que vai para o diferencial traseiro, onde você consegue colocar tração nas rodas traseiras. Normalmente o carro usa só o eixo dianteiro. Quando ele precisa, ele faz essa conexão totalmente automática e de forma praticamente instantânea. Só que aqui nesse carro existe uma diferença fundamental ali atrás no carro, que inclusive a própria Mercedes chama de AMG Torque Control. Por isso que esse carro é o Formatic Plus, que ele permite esse modo drift. E como é que é possível fazer essa mágica? Porque ali atrás, no diferencial traseiro, ele não vai ligado diretamente nas rodas. Entre o diferencial e a roda tem lá o semi-eixo, e no meio desse semi-eixo existe um sistema de embreagem multidisco. E em cada roda tem um sistema desses. Para quê? Para que o sistema eletrônico do carro consiga controlar para qual das rodas ele vai jogar o torque. Então ele consegue, por exemplo, desconectar uma roda ou passar muito pouco torque para uma roda e jogar mais torque para outra. E é assim que ele faz a mágica do Drift Mode. Inclusive, nós estamos passando aí na tela para vocês um videozinho que mostra uma animação que quando o carro entra nessa condição de curva, né, para fazer o drift, o que o sistema faz? Ele praticamente desconecta a roda interna da curva, jogando todo o torque para a roda externa. E aqui na frente ele faz o oposto. E justamente isso, com o programa de estabilidade desligado e obviamente um piloto que sabe o que está fazendo, o carro entra nesse modo de Drift Mode, ou seja, ele é programado para fazer isso. Então ele suprime o programa de estabilidade e essa jogada do duplo sistema de embreagem multidiscos ali atrás consegue dizer em qual roda que ele vai aplicar mais torque para você conseguir ter esse controle. Isso é uma coisa exclusiva deste modelo ou dos modelos Mercedes-Benz que tenham esse recurso Formatic Plus. Vocês viram aí na animação que o carro utilizado foi o A45S. Vocês devem estar perguntando, pô, mas esse aqui é o CLA 45S. Pessoal, esses carros são montados aí na mesma engenharia, na mesma plataforma, a MFA2. Portanto, eles têm exatamente o mesmo powertrain e o modo de função de drift funciona exatamente igual nos dois. Evidentemente que a Mercedes fez aí as gravações com a A45. Inclusive, vamos passar mais um vídeo da A45S aí na pista, numa condição real, para vocês conseguirem ver exatamente como funciona o Drift Mode na prática. Mais uma vez, consultamos nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba para ter uma ideia de como é que fica o seguro desse super esportivo aqui. E como a gente sempre sabe, pessoal, e vale a pena sempre destacar, o seguro é aquele valor que você paga anualmente para proteger o seu bem e ele é sempre da pessoa que contrata em relação ao carro. Portanto, se muda o perfil do utilizador, o preço do seguro muda. De toda forma, a gente considerou um cliente típico desse carro. Claro, um cliente cheio da grana. E aí o que a gente conseguiu? Olha só, apenas 3 companhias de seguro toparam fazer o seguro desse carro, porque não é toda companhia de seguro que aceita fazer seguro de carro super esportivo, ainda mais dependendo do perfil da pessoa. De toda forma, o que a gente conseguiu aqui foi o seguinte: preço do seguro, R$ 8.700, com uma franquia de R$ 27.000. Agora, se você quiser, tem a franquia reduzida em 50%. Nesse caso, o preço do seguro sobe para R$ 9.700 e a franquia cai para R$ 13.500. Nada mal, né? E para a gente fechar esse vídeo aqui, a única coisa que está faltando é o preço do carro. Pois bem, definitivamente a gente já sabe que não vai ser um carro barato, né? São para pouquíssimos brasileiros um carro como esse. Estamos falando de nada menos que mais que R$500 mil, para ser preciso, R$547 mil para você botar o CLA 45S AMG na sua garagem. Bom, pessoal, são poucas pessoas que podem comprar um carro assim, mas eu vou fazer algumas observações aqui. Vocês viram aí no nosso canal que a gente fez a matéria da C63S e agora nós estamos fazendo aqui com esse, que é o CLA 45S. Se vocês perguntarem para mim, Jorge Augusto, qual desses 2 carros você colocaria na garagem? Eu não precisaria pensar nem uma, nem 2, nem 3 vezes. Certamente seria esse daqui e não a C63S. E eu explico para vocês. Esse carro,
cabe muito melhor no dia a dia do que a C63. Por quê? Primeiro, porque ele é um pouquinho mais compacto. Segundo, porque esse motor já anda bem demais. Terceiro, porque ele tem tração Formatic Plus. E quarto, ele tem 8 marchas. Quando você pega a C63, não há dúvida nenhuma que é um monstro para andar. Só que ela é um veículo só tração traseira. E tração traseira é aquela história, né? O pessoal costuma brincar. Só dirige, é mais ou menos que nem gaita, né? Só toca quem sabe. Quem não sabe faz besteira. E é verdade. Então um carro com tração traseira é muito mais difícil de segurar. E outra coisa, tração traseira, se você não tiver uma condição ideal de pista, você não consegue entregar tudo do carro no chão, porque as rodas traseiras patinam. Então, na prática, é muito mais gostoso dirigir um modelo com uma tração integral, como essa Formatic Plus, que se você quiser ainda dá para brincar fazendo um modo drift. Isso é uma coisa muito legal, porque geralmente drift você vai fazer com um carro de tração traseira e não com um carro de tração integral. E você tem um carro que cabe melhor no dia a dia. Dessa forma, eu digo para vocês, quem pode comprar um carro assim, eu recomendo muito mais pensar num 45S do que, por exemplo, numa C63S ou qualquer outro super esportivo de tração puramente traseira. Pessoal, gostou do vídeo? Por favor, deixa aí o seu joinha. Assim a gente sabe que você está gostando e aprovando o nosso trabalho. E se não se inscreveu, faça isso. Afinal de contas, somente aqui no YouTube do Comprecar TV, comigo, Jorge Augusto, é que você tem essas matérias super detalhadas para vocês. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.